Muito boa noite, começando hoje mais um Esporte na TV com a bancada feminina. Hoje nós vamos falar sobre a inserção da mulher, né, no esporte de alto rendimento. Então nós trouxemos aqui a atleta, né? Ela é atleta, ela é técnica e ela é auxiliar de basquete. É a Marta Luísa Bergman. Seja bem-vinda, Marta, ao nosso programa. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. E a nossa colega de sempre, né, Adriana Rosa, o meu braço direito, né, que está no lado esquerdo hoje, né? Então, mas antes da gente começar a falar do nosso programa, vamos falar um pouco do jogo de ontem. Ontem teve a dupla Grenal na Libertadores. O Internacional jogou ontem no Beira-Rio, né, contra a Universidade Católica e venceu por 3-0. Os gols saíram ao segundo tempo. 2 gols do Paulo Guerreiro e 1 do Thiago Galhardo. Na sequência dos jogos, o Grêmio, lá na Colômbia, venceu o América de Cali por 2-0. Gols de Vitor Ferraz e Matheus Henrique. E nós temos um colega que lá, direto da Colômbia, acompanhou o jogo. É o Jairo Cuba e nós temos um vídeo dele direto da Colômbia. Isso aí, galera, final de jogo aqui no estádio Pascoal Guerreiro. O Grêmio venceu a equipe do América de Cali pelo placar de 2-0 e você vai acompanhar todas as análises, né, a repercussão desta estreia tricolor aqui na Colômbia no Esporte na TV da Vale TV nesta quarta-feira, 19h30. Certo? É a Vale TV em Cali, ao lado do Grêmio. O tricolor venceu, 2-0. Valeu! Então, com esses resultados, na próxima quinta-feira, teremos Grenal, o tal esperado Grenal na Libertadores. Dia 12, então, marque aí na sua agenda, temos Grenal na Libertadores. Antes da gente começar também a falar, recebemos agora de última hora uma notícia que o Grêmio entrou em contato, né, o Departamento Social do Grêmio entrou em contato com a Prefeitura e a EPTC para disponibilizar alguns ônibus, para as mulheres irem ao estádio, para se sentirem mais seguras. Então, a gente acabou de receber essa notícia, né, que é um grande incentivo do Grêmio, né, para que as mulheres se sintam mais vontade, mais segura de ir ao estádio. Então, vamos voltar ao nosso programa de hoje, né, vamos falar do basquete. Né, vamos resumir, é do basquete. Né, nós temos aqui uma atleta, né, que aos 9 anos, né, Isso mesmo. tu começou a praticar basquete. Mas antes disso, vamos passar um videozinho dela aí, fazendo o que ela mais gosta. Cada vez mais as mulheres estão conquistando seu lugar e o modo de vida através do esporte. Seja no amador ou no profissional, ela vem ocupando posições e espaço que antes eram apenas masculinos. Seja jogando, como técnicas, auxiliares e em cargos administrativos, as mulheres estão ocupando o seu lugar de direito. Já temos exemplos aqui na região de atletas que se destacaram no panorama nacional e que atuam como técnicas. Como semana passada eu não vim, hoje eu estou muito empolgada. Então, gente, eu me passei. Esse é um vídeo falando um pouco do nosso tema de hoje, né? O vídeo da Marta, ele vem agora, falando um pouco dessa carreira dela no basquete. Boa, Marta! Aqui eu tenho que, aos 9 anos, começaste a praticar basquete, né? Isso aí. Participou de seleção gaúcha. Gaúcha, exato. Aos 17 anos chegou à seleção brasileira de base. Isso. Depois a Jundiaí, em São Paulo. Depois concluiu a categoria de base, foi campeã paulista. Em seguida jogou a categoria adulta no Rio Claro. No Rio Claro, que é interior de São Paulo, isso aí. E além de... Tu é formada também, né? Tu é formada em educação física. Sou formada em nutrição. Eu estou cursando educação física agora. Ah, tá cursando educação Isso. física e é formada em nutrição. Exato. E trabalha nas categorias de base de sub-12 Isso, do Colégio Sinodal. do Colégio Sinodal. Então, conta para nós um pouquinho
Sem contar que trabalha também numa academia, né? Sim, Então, trabalho em musculação uma- na Nativa em Dois Irmãos. uma mulher que tem um currículo enorme, dos 9 anos para cá, olha só o currículo que ela tem, né? É um currículo bem elaborado, bem diversificado, né? Então, Bastante coisa. conta para nós um pouco aí das tuas conquistas desde os 9 anos para cá. Minha mãe fala que eu aprendi a correr antes de caminhar, né? Então eu sempre fui ligada ao esporte, pratiquei outros esportes, outras atividades físicas. E com 14 anos eu passei a me dedicar exclusivamente ao basquete. Eu passei pela fundação aqui de Novo Hamburgo, pela ginástica. Depois disso eu fui jogar no Colégio Sinodal em São Leopoldo. Lá que eu fui convocada a primeira vez para a seleção gaúcha, nós fomos campeões de diversos campeonatos e acabei me destacando um pouco mais no esporte. Depois disso, estudando lá ainda, eu fui convocada para a seleção brasileira, também em categoria de base. E eu fui terminar, então, a categoria de base em São Paulo, né? E lá nós somos campeões paulistas, assim, que, né, no esporte, assim, é um feito grande, porque é onde o cenário do basquete ele é mais forte, né? Onde tem mais equipes competindo. Quando eu encerrei a categoria de base lá, eu fui jogar então o adulto em Rio Claro, que é interior de São Paulo. E com isso eu também estudava nutrição, sempre paralelamente a isso eu estava estudando. E quando eu tive que decidir entre continuar jogando ou encerrar a minha faculdade, eu optei pela faculdade, eu senti mais segurança e acabei me aposentando oficialmente, assim, digamos, do esporte. Depois disso, eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul também, né, atuando como nutricionista, que eu atuo até hoje. Comecei a trabalhar numa academia de musculação junto, como educadora física. Né, comecei a estudar educação física, então, com a educação física e com a nutrição, lá em Dois Irmãos, na Nativa. E aí surgiu a oportunidade de eu atuar como técnica do Sub-12, do Sinodal, e auxiliar das demais categorias. E, junto com isso, surgiu o time de basquete da Unicinos. Começou de forma despretensiosa, né? Não foi nem comigo que começou o time, era uma menina que se interessou pelo basquete. Quando é que começou esse time da Unicinos de basquete? Metade de 2017 foi. E a partir disso a gente começou a conhecer, descobrir campeonatos universitários, que até então era um mundo que eu não conhecia. Eu falo a gente, porque assim, lá eu tenho vários colegas que jogaram comigo no Sinodal, jogaram a categoria de base comigo aqui no Rio Grande do Sul, e a gente não conhecia esse cenário universitário de esporte. Nós acabamos descobrindo. Agora nós jogamos então, diversos campeonatos universitários. O Campeonato Gaúcho, que classifica para a fase sul do brasileiro, que depois da fase sul classifica para a fase final, e assim por diante. E como é que é trabalhar com a criançada no basquete? Deve ser bem interessante, né? Porque a criançada está acostumada a brincar com bola, jogar futebol, jogar queimada, né? Esse tipo de coisa. Mas o basquete é diferenciado, a bola já é um pouco mais pesada. Não sei se é específico tamanho de bola, o peso. Ela é um pouquinho menor para os pequenos, mas assim, eles têm muito aquilo, eu quero jogar igual o grande, né? Então eles não aceitam muitas vezes baixar a tabela, que é mais baixa para eles. Eles, mas eu quero pegar outra bola, né? Assim, nos campeonatos eles, concordam, né? Mas assim, no treino, mas eu posso pegar a bola maior. E como eles vêm também logo depois da aula, eu falo que eles estão com energia carregada, né? Então assim, eu preciso dar uma atividade que eles, normalmente, algum pega-pega, alguma coisa assim. Tem o projeto de basquete no Sinodal? Não, dar aula de educação física? Eu dou aula de basquete, que o Sinodal ele é bem tradicional já no basquete. De São Leopoldo, né? Isso, de São Leopoldo. Então, eu faço parte da equipe dos treinadores de basquete. Como eu não sou formada... Sim, tu não pode atuar como professora sozinha, digamos assim. Não tem formação específica. Tem conhecimento de causa, mas não tem formação. Exato, né? exato. Muito mais do que muito profissional da área, vamos dizer. E o Sinodal tem uma equipe muito boa de vôlei também, né? São os dois carros-chefes que a gente fala assim, que participam tanto de campeonatos escolares quanto como clube, digamos, né? E nos campeonatos estaduais e campeonatos nacionais. Uma coisa, antes tu falou que tu ficou um tempo em São Paulo. Lá tu fez a tua faculdade de nutrição, tu jogaste em São Paulo. Sim. Tu conseguiu te manter em São Paulo com o jogo? Ajuda de custo financeira tua, como foi? Como atleta? Ou tu
teve que te manter com o teu próprio dinheiro? Não, em São Paulo nós ganhávamos bolsa de estudo, ganhávamos alimentação, ganhávamos moradia, todo o material de treino. A cultura é outra, né? É diferente o esporte lá, então até isso é o que leva muitas... Aqui no Rio Grande do Sul não tem essa cultura Sim, do basquete. leva muitas vezes assim, isso muito eu sei do basquete, mas outros esportes também levam muitos jovens para lá, porque a cultura é bem diferente lá. Santa Catarina já tem uma cultura parecida também com São Paulo, então alguns acabam indo para lá. E na realidade, né, Marta, assim, eu sou professora de educação física, Sim. né? Trabalho na área, sou formada há 26 anos, 25 anos, fez. E na realidade, assim, a gente tem que agradecer hoje que o basquete está sendo inserido nas escolas. Sim. Porque há 15 anos atrás nós recebíamos a plataforma de trabalho e realmente acontecia somente futebol. Né? NIL com futebol. Não era. Hoje não. Hoje tu trabalha por trimestres, tu trabalha handebol, Sim. tu trabalha basquete, tu trabalha na base. A gente já tem cestas de basquete, como tu relatou, que a gente reduz ela de tamanho. Né? Tu adapta. Eu, na minha escola, não tenho, mas no município tem. Mas eu faço adaptação com bambolê. Sim, é o mais tradicional. Para que fique ela da altura da criança, Sim. né? Que isso se torne viável fisicamente para a criança, porque uma criança de 2º ano que tem 8 anos, arremessar uma cesta que para eles é praticamente tá lá no impossível. céu, impossível aquilo, né? Fazer uma cesta é uma vitória para eles, é um campeonato. É vitorioso, assim, é muito lindo. Então, eu acho que realmente já ganhamos espaço. Sim, vem crescendo bastante. Eu fiz um tempo um estágio numa escola, assim, e até então não tinha muito basquete, mas quando eu cheguei, então a gente quer inserir, quer trazer, né? Assim, as pessoas, quando ela vem a oportunidade de trazer o basquete, né? Tu sabe, vamos fazer alguma atividade, vamos tentar inserir, assim, tá ganhando bastante espaço. A partir de que idade a criança começa a competir no basquete? Aproximadamente pelos 12 anos. Com 12 anos, eles ainda têm competições que a gente fala assim. Existe dentro do município, existem jogos escolares. Tem jogos que a gente fala isso, que a gente faz sem competição e com competição. Antes disso, eles já podem jogar, mas daí não tem muito aquela característica competitiva. Então, meninas, agora nós vamos para um rápido intervalo, tá? Fique conosco, que ainda a gente vai continuar falando mais do basquete, mais um basquete na infância, então fique conosco, que é rapidinho o nosso intervalo. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Você que vai para Santa Cruz do Sul e região, hospede-se no Citus Hotel. No Citus Hotel você encontra conforto, ambiente acolhedor, ótimo atendimento, com localização privilegiada no centro da cidade de Santa Cruz do Sul. O Citus Hotel dispõe de ótimos quartos, garagem, TV a cabo, internet Wi-Fi, sala para reuniões e um saboroso café da manhã com produtos coloniais da região. O Citus Hotel fica na rua Fernando Abbott, 77, Santa Cruz do Sul. Fone 51 37 13 10 44. A STV, há mais de 40 anos, oferece soluções personalizadas em segurança, tecnologia e vigilância. Nossa busca constante em prestar serviços personalizados com profissionais altamente qualificados e um atendimento diferenciado nos transformou na marca líder em preferência dos gaúchos. Foi cumprindo a nossa missão que chegamos lá.
STV, sua maior segurança. Então, voltamos com o segundo bloco, né, falando com a nossa convidada, a atleta. Ela é atleta, eu até me perco no falar. Ela é atleta, ela é técnica e ela é auxiliar de basquete, né? A Marta Luiza Bergman, que está aqui conosco, e a minha colega, né, de banca, a Adriana Rosa. Nós estamos falando sobre o basquete. No primeiro bloco, nós falamos sobre as conquistas da Marta, né, desde a sua infância. E agora, nesse comecinho de segundo bloco, eu quero saber de ti como te ajudou a começar a praticar o basquete na infância. Como é que foi para ti? No que te ajudou nos estudos, né? na tua vida? O que o basquete trouxe na tua vida desde a infância? Eu acho que assim, o esporte em geral, a primeira coisa assim é bem clichê, digamos, falar isso, mas a questão de disciplina. Porque se tu quer jogar, tem aquele negócio, tá, tu pode jogar, mas tu tem que conseguir passar, né? Tu tem que conseguir atingir as notas. Então, assim, tu tem que administrar o teu tempo. Uma questão de independência também, porque normalmente tu começa a viajar, então tu tem que viajar sozinha, digamos, sem a família, né? Tudo isso, assim, eu acho que... Tu é de Novo Hamburgo, Marta? Eu sou de 2 irmãos. Então ainda tem isso, com 15... tem essa parte também. Com 15 anos eu saí de casa e fui morar no Sinodal, porque o Sinodal ainda tinha internato. Porque como é que a tua família viu isso? Porque para os pais ver o filho pelo esporte é uma coisa, é favorável, mas ver os filhos criando asas, né, e morar em outro local por causa do esporte. No início, assim, eu senti assim que dava uma assustada, né? Porque tu já não ia mais ver com tanta frequência, tu tinha que confiar nas pessoas que iam estar perto e tanto no filho também. Mas depois, assim, acho também, eu peguei uma fase que foi crescendo a tecnologia e também ajudou muito. Então, assim, era videochamada, telefonema, era muito fácil, né? Isso também ajudou, facilitou bastante o fato de morar fora. É por causa, apesar do teu currículo, assim, extenso, né? Tu é nova ainda. Né? Então, ainda bem que surgiu essas novas tecnologias, né? Sim. Porque daí tu se sentiu mais acolhida pela tua família, né? Tudo foi mais fácil, digamos assim. E como é que foi, assim, que o esporte mudou na tua vida profissional e pessoal? Eu acho que profissional, assim, eu sou, além disso que tu fala, sou nutricionista também, né? Então, assim, eu falo, essa experiência, esse contato com o esporte me ajudou na nutrição esportiva, que é o que eu gosto. Marta, por que tu em São Paulo, lá que tu teve a opção da faculdade, por que tu escolheu nutrição e não na educação física, já que tu estava inserida no meio do esporte? Eu falo que eu era muito bobinha, assim, que eu tinha muito pra mim. Que, assim, eu não quero educação física, porque eu só gosto de basquete. Então, tu achava que ia fugir educação do teu física, prazer. eu vou ter que entrar em contato com outros esportes e eu quero só basquete. Então, vou fazer nutrição. E depois que eu fiquei longe do basquete, que daí eu vou fazer educação física, porque eu quero ter esse contato de novo com o basquete. Então, assim... Faz quanto tempo que tu tá sem jogar profissionalmente? Que tu parou e que tu retornou à faculdade? Faz 6 anos que eu parei de jogar profissionalmente. Mas faz 2 anos e meio que daí eu voltei a jogar na faculdade. Fiquei 1 ano e meio, 2 anos e meio. Já tá 2 anos e meio fazendo a faculdade. Sim. Por ti podia ter 8 cadeiras só de basquete, então, né? Foi uma das primeiras que eu peguei, assim, a cadeira de basquete. Isso aí. Ô, Felipe, a gente tem algumas fotos aí da nossa convidada, da Marta, para passar para a gente dar uma olhada assim, um pouquinho na carreira dela. Isso aí foi agora esse ano, quando a gente conquistou a vaga para a fase final do Brasileiro. O primeiro colocado foi São Paulo, Santa Catarina em segundo, e nós conquistamos a terceira fase, foi lá em Maringá, com a equipe da Unicinos. Aí foi a experiência que eu tive na seleção brasileira. São as 3 gaúchas que foram naquele ano com o nosso técnico, que também era gaúcho. Que ano foi esse? Isso foi... agora tu me pegou. Acho que 2008. Faz bastante tempo. Foi 2008 ou 2009. Aí foram os títulos que nós ganhamos na Unicinos ano passado. Então, nós fomos campeãs do 3x3 gaúcho, do basquete quadra gaúcho. Terceiro colocado na classificatória do Brasileiro.
E campeãs da Copa Unicinos, que era uma coisa que também já não acontecia há muito tempo, há muitos anos no Sim, Unicinos. eu ia perguntar se vocês participavam da Copa Unicinos. E, assim, que já fazia muito tempo que não tinha equipe feminina jogando, e quando a gente começou a jogar, primeiro a gente ficou em terceiro, depois segundo, e do ano passado, finalmente, ficamos campeãs. né? Aí era campeonato estadual, quando eu ainda jogava no Sinodal. E engraçado era que a gente estava jogando na categoria, acho que é 18, e eu e essa menina, nós tínhamos 15 na época. Então, assim, isso é uma coisa que também me orgulha muito, assim, que desde pequena eu conseguia subir categoria. Superar. Isso para criança, para o jovem, assim, é muito motivante, quando eu consigo jogar com os mais velhos, né? Eu consigo jogar com os É outros. superação, né? Isso aí foi na Copa Unicinos. Todo ano a gente pensa, como a Copa Unicinos acontece em outubro, a gente pensa em alguma ação, alguma coisa para lembrar o Outubro Rosa. Ano passado, ano retrasado, nós jogamos com fitinha no cabelo rosa, e esse ano todo mundo comprou meia rosa para jogar. Então nós jogamos os jogos com a meia rosa para lembrar do Outubro Rosa. Aí foi no Campeonato Brasileiro também, jogo contra São Paulo. Aí esse aí foi nosso primeiro título da Copa Unicinos, que nós ficamos em terceiro lugar. Foi o primeiro ou segundo? Ai, me confundo. Aí eu no Sinodal, que o Sinodal é um colégio, mas quando eles disputam campeonatos abertos, né, que não tem limite de idade, aí eu acabo jogando junto com as meninas, acabo voltando para o tempo de colégio. Nunca vai deixar de ser atleta, então, né? Qual é a tua posição no basquete? Eu sou ala pivô. Eu gosto de chutar bastante de 3, então eu jogo fora também, mas por causa da minha altura, principalmente em relação às mulheres, né, eu sou um pouco mais alta, daí eu Sim. acabo tendo que jogar também dentro, escorando de costas. Adri, Fala. agora eu quero a tua palavra aqui. Como educadora, né, eu queria que tu falasse aqui para nós como é importante, tanto no psicológico da criança quanto no físico, ela praticar esporte desde assim, das primeiras séries ali, as iniciais. Sim, eu sou totalmente a favor, né? E na escola a gente tem muitos projetos de educação física, projetos de futebol, de judô, de vôlei, de basquete. Sapiranga é bem forte em basquete também. A gente tem uma professora muito boa de basquete que coordena os projetos. Isso faz um diferencial muito grande nas famílias. Existe uma participação grande da família, né? Nós salvamos vidas, nós salvamos meninos de rua. A atividade física salva uma criança. Além da ajuda motora, muscular, coordenação, a aprendizagem, porque a atividade física, além de ajudar corporal, ela ajuda na aprendizagem, na escrita, na motricidade toda, é muito amplo, assim. Eu teria que ter um programa só meu, só para descrever, né, Marta? Sim. As inúmeras quantidades de vantagens que a gente tem com a prática. E psicológica, porque hoje também a gente percebe crianças novas de 7, 8, 9 anos em quadros depressivos, bem sérios, muito sérios, por problemas familiares, por problemas inúmeros, né, que vivem no seu meio. Até mesmo por causa da obesidade infantil, né, Adri, também. Sim, a obesidade ela é complicada na infância quando tu vai direcionar essa criança para o esporte, porque ela tem que ser praticada na educação física. O esporte judia um pouco na parte do projeto, porque essa criança não se destaca, né? Ela acaba se retraindo às vezes. E daí ela se retrai mais. Sim. Então, assim, eu não aconselho. Procura uma natação, procura uma outra atividade, não que seja em grupo, não um esporte coletivo, quando a criança é muito obesa, e sim um esporte individual, para que essa criança não se sinta menos ativa, né, Marta? Porque a gente percebe isso. Sim. Isso é bem claro. Mas é um meio dela não chegar também à obesidade, Com certeza, né? com certeza. Esse fator Menos chave. celular e mais movimento. Mais correr na rua, mais jogar Mais. bola, né? Isso tudo, brincadeiras andar de antigas, né? bicicleta. Não só atividades com bola, né? A gente não tá aqui pra... É geral, né? É geral. Caminhadas, assim, é tudo. Qualquer atividade que envolva movimento é saúde, né? Tanto saúde física quanto psíquica. Tanto para a criança quanto para o adulto, que é o que a gente conversou semana passada no programa com os guris da corrida e do motocross. Eu vou querer dar agora uma palhinha aqui na nossa live, mandar um abraços aqui para a Alhandra,
lá de Sapucaia, Margarete Jobim. Gurias, vocês estão arrasando, parabéns. Ela quer fazer uma pergunta para Marta. Que altura influi a criança a jogar basquete? A gente fala que o basquete normalmente é conhecido, né, visto o pessoal muito alto, mas o basquete é um esporte muito democrático. O baixinho, ele normalmente é mais rápido, ele consegue se destacar também, ele treina um chute mais de longe. Então, assim, a criança, o jovem, enfim, ele pode ter um pouquinho de dificuldade por ser mais baixo, mas, assim, se ele quiser, se ele gostar, ele consegue jogar também, porque ele pode fazer outras manobras. Tu sabe que eu tenho uma aluna de 2º ano, e ela é uma nanica. É Thaís o nome dela. Eu nunca a joguei menina- basquete. E ela é craque em arremesso de cesta. Ela é Sim. impressionante. Falando em live, vou mandar um abraço pro Roberto. Beto Louco está nos assistindo. Quero tu assistindo todas as noites, Beto. Um abração aí. Tem também o nosso diretor, né, e o apresentador Cláudio Michonês. Eu ainda não vou aprender a falar o teu sobrenome, eu prometo, E tá? o Claudinho, né? Adelaide Jobim, boa noite, meninas. Carmen Luísa Riva. Programa show, parabéns, gurias. E Shahin, não... Shahin, fica em Shahin. Então tá bom. Shahin é mais fácil, porque é prefiro, muito às vezes, não difícil o arriscar. sobrenome. Marta joga muito. Eu ainda não vi a Marta jogar, mas então eu confio nele. Então, pessoal, nós estamos chegando ao nosso final, né, do nosso programa de quarta-feira, que passa voando. Então, eu quero agradecer a Marta, mais uma vez. Dizer que as portas aqui do Esporte na TV estão sempre abertas, Muito quando obrigada. quiser aparecer. Né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho e mostrar um pouquinho mais do basquete no Rio Grande do Sul, no Brasil. E a Adri, minha companheira. A Adri todo mundo já conhece, a Adri já está participando até de outros programas aqui durante a semana. Agradeço a Adri por mais uma noite ao meu lado aqui. Obrigada. Minha companheira. Agradecer também por ter, né, segurado o rojão semana passada que eu estava adoentada. O programa foi maravilhoso, estava lá assistindo. Agradecer também ao público que ficou assistindo a Adri e deu aquela forcinha. Agradecer ao pessoal que me mandou as mensagens perguntando por que eu não estava no programa, o que tinha acontecido. Eu agradeço de coração. E eu vou fazer um spoiler do programa de amanhã, que amanhã e sexta, hoje, né, começando hoje, quarta-feira, da bancada feminina, amanhã e sexta-feira vai ser o especial das mulheres. Então, amanhã, o Cláudio vai estar presente com os professores de defesa pessoal para mulheres. Então, eu dou a dica para vocês não perder, porque vai estar muito bom. Tá certo? O nosso programa Esporte na TV da quarta-feira fica por aqui. Eu espero vocês todos na próxima quarta-feira. Muito boa noite. E agora fique com a programação da Vale TV.